o espelho e a transparência, sobre o credo niceno-constantinopolitano e a teologia latino-americana, Jaci Marasquim. Segunda parte. Quem é Jesus? E cremos em um Senhor, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai, antes de todos os séculos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito, consubstancial com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, por nós, seres humanos, e por nossa salvação. E cremos em um Senhor. A expressão Senhor, atribuída a Jesus, só pode ser entendida de maneira revolucionária. Ela julga todas as pretensões de senhorio presentes no mundo do capital e do trabalho, ao transformar o conceito das relações entre as pessoas. O credo ressalta a ideia de que a nossa fé dirige-se a um só Senhor, eliminando a possibilidade de se atribuir o senhorio a qualquer outra divindade ou criatura que possamos imaginar. E é por isso que os cristãos são chamados a uma decisão. A quem desejam servir? A pergunta é radical. A Deus ou às riquezas? Não se trata aqui de mero acidente de jornada. Trata-se de mudança radical de vida. E é nesse contexto que Jesus vai ser chamado de Senhor, de nosso Senhor. Jesus. Crer em Jesus não significa acreditar que ele tenha existido num determinado momento da história humana. A existência desse homem não é objeto de fé. A confissão da fé em Jesus significa a possibilidade de nosso encontro com Deus no nível do encontro humano. Não se trata do sentimentalismo, da religiosidade piegas, do sorri, Jesus te ama. Trata-se, antes, de um encontro da nossa vida humana, quase sempre superficializada pela sociedade de consumo e pela falta de sentido das coisas que fazemos, com a vida de alguém que superou esta casca inútil das aparências e o absurdo do cotidiano para nos revelar a alegria mais profunda do amor. Naturalmente, não estou sugerindo que o encontro se dá num nível mágico e místico. O encontro com Jesus se dá por meio dos encontros humanos. Cristo. Mas o que quer dizer este vocábulo, Cristo? Em primeiro lugar, ungido.
aplicava-se ao esperado Messias de Israel, seu futuro rei. O rei vindouro acabará com a injustiça e a miséria e será adequadamente chamado de Príncipe da Paz. Esse futuro Messias, interpretado pela Igreja como Jesus, o Cristo, receberá o espírito de Javé e não julgará segundo a aparência, mas julgará os fracos com justiça e pronunciará uma sentença em favor dos pobres da terra. E a terra ficará cheia do conhecimento de Javé, como as águas enchem o mar. É nessa perspectiva que a Igreja entendeu o programa da missão de Jesus, o Cristo, documentado no Evangelho de Lucas. Jesus vai a Nazaré, no início do seu ministério, e lê do livro de Isaías o seguinte trecho: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a missão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano de graça do Senhor. E o que fizemos nós desse homem, Jesus, considerado Cristo, em lugar da redenção do mundo e da salvação dos seres humanos? Concentramo-nos na redenção da Igreja e na preservação daquilo que nos parece serem os seus valores. Então, a evangelizar passou a significar crescimento da Igreja, construção de templos, autonomia financeira e similares. O unigênito Filho de Deus. O credo cristão, ao nos incentivar a confessar a fé em Jesus, o Cristo, o unigênito Filho de Deus, convida-nos a um exercício de reflexão a respeito da unidade do mundo e a respeito da unidade de Deus. Ao mesmo tempo, o Deus uno, com o seu unigênito Filho, não cria o mal. A essência da divindade é o amor. Esse amor só se pode manifestar em liberdade. O amor que emana de Deus espalha-se livremente pelo mundo, criado de tal maneira que, nessa liberdade, fica implícita a possibilidade de sua recusa. O mal é a recusa do amor, é o desamor. O credo cristão não criou nenhuma frase para designar os poderes do maligno. Isso parece nos indicar que a via cristã é mais positiva do que negativa, e que, ao afirmarmos a fé no Deus Criador e no seu Filho unigênito, estamos proclamando a atitude positiva que parte do amor de Deus e da possibilidade de nosso amor humano. Gerado pelo Pai. O amor só se realiza na plenitude do encontro. Gerar é produzir o semelhante de tal maneira que entre o gerador e o gerado não há mais a distância da separação, mas a união. Os amantes são os que, embora sendo dois, passam a viver como se fossem um só. Se o ser divino pode ser compreendido como amor, a geração do Filho pelo Pai nada mais é do que a manifestação
do seu interior, que ao se amar a si mesmo, ama igualmente o mundo e todas as criaturas. Quando, pois, confessamos a fé em Deus Pai e no seu Filho, gerado pelo Pai, estamos querendo testemunhar um fato muito simples: Deus é amor, nas próprias profundezas do seu ser. E sua relação de amor expressa na linguagem teológica da Trindade transborda o seu ser na criação do mundo e das outras criaturas, na sustentação de uma vida também de amor. Por outro lado, a confissão dessa geração opõe-se à destruição de todas as situações no mundo criado, que tudo fazem para estabelecer a destruição e a morte. A geração é sempre sinal de vida. A destruição instaura o império da morte. A fé cristã situa-se decididamente ao lado da vida. Quando confessamos a fé em Deus, confessamos igualmente a fé na vida. Antes de todos os séculos. A geração do Filho antes de todos os séculos não se dá para fazer desse não-tempo o modelo do tempo presente. O importante nesta manifestação da fé cristã é o fato de que essas relações trinitárias, Pai, Filho e Espírito Santo, fora do tempo, entram no tempo criado, pela própria decisão da divindade, para fazer desse tempo criado o nosso tempo, tempo da história, tempo da vida. Estamos diante de uma utopia, mas não mais de uma utopia no sentido da linearidade, pois a realização da existência não mais precisa esperar pelo final dos tempos, uma vez que aquele que foi gerado antes de todos os tempos está aqui e redime os tempos. A pessoa histórica de Jesus, o Cristo, parecia-lhes a chave da compreensão do tempo presente. Fala-se então de Cristo com a plenitude dos tempos e da presença do reino de Deus já agora. Ele que fora gerado antes de todos os tempos destina-se ao tempo presente. Luz de luz. Ao confessarmos a fé em Jesus, o Cristo, luz de luz, optamos conscientemente pela luz e pelo que o símbolo significa. Ela é, como vimos, fonte de vida, de prazer, de alegria e de justiça. Transformamo-nos em portadores dessa luz na sociedade. Banhados de luz, percebemos que na sociedade manifestam-se poderes que o Novo Testamento chama de poderes das trevas, em oposição à luz de Deus. Essa luz que se separa das trevas pela imperativa palavra de Deus, não se separa das trevas como se elas fossem uma prisão, separa-se das trevas para criar o ritmo da vida que oscilará, desde então, entre o dia e a noite, as estações e o ciclo dos planetas. O que está em jogo nesse primeiro momento da criação é a vida.
Desde esse primeiro momento, a vida e a luz se confundem. Ora, como a vida não é infinita, mas está sujeita à morte, a luz também oscila entre o esplendor da claridade e os abismos de perpétuas trevas. É nesse jogo que se vai passar a história da humanidade. É por isso que nas liturgias acendemos lâmpadas de todos os tipos e enfeitamos o altar e os santuários com círios de verdade, para anunciar a nossa decisão de estar do lado da luz e não das trevas, e de lutarmos pela vitória final da luz de todas as luzes, a justiça que vem do amor de Deus. Verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus. Jesus não é Deus no sentido em que foram deuses os antigos seres mitológicos. A sua divindade é a mesma divindade que poderá, em dadas circunstâncias, ser igualmente a divindade dos demais seres humanos. Quando falávamos de Deus como luz, dissemos que, segundo o Novo Testamento, nós também somos luzes do mundo. Poderíamos agora acrescentar que entre a luz de Deus e a nossa, a claridade é a mesma. Foi Irineu que, retomando o mito cristológico, afirmou que Deus se fizera homem para que nós pudéssemos chegar até Deus. Gerado, não feito. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. No princípio ele estava com Deus. Se ele estava no princípio com Deus e era Deus, não se poderia dizer que durante certo tempo não teria estado com Deus. É por isso que o credo volta a insistir na palavra gerado, agora, porém, em oposição à palavra feito. O Filho não poderia ter sido feito como o mundo e todas as demais criaturas foram feitas. A confissão da fé cristã em Jesus, o Cristo, gerado, não feito, refere-se a esse Logos que não teve começo e que transcende toda a lógica dos começos e dos fins, bem como todas as tentativas de encerrá-lo nos discursos teológicos ou éticos. Ao ser agente da revelação, não é no discurso que ele se revela. Ao falar, não é a fala a revelação. Tanto o discurso como a fala mais ocultam do que mostram. O Logos, na experiência da comunidade cristã, passando pela história da filosofia grega e superando-a, faz-se carne e julga todos os excessos do idealismo, do dogmatismo e de todos os sectarismos. Consubstancial com o Pai. A afirmação de que Jesus, o Cristo, era da mesma substância do Pai pode ser também observada a partir do que poderíamos agora chamar
de substância do Filho, ou do homem, Jesus. Nesse caso, partindo desse homem, que é em tudo da mesma substância humana, igual a nós, construímos a ponte para chegar à substância divina. Para quem desejava fruir a presença de Deus segundo as categorias do tempo e do espaço, nada melhor do que trazer Deus oculto, misterioso e abissal para o convívio humano na forma de gente. É claro que Deus não se poderia confinar à forma de gente, mas porque não se mostrar naquilo que desde a criação estava destinado a se revelar, o Deus que não se deixa ver pelo ser humano insere no ser humano a possibilidade de sua aparição. É aí, nesse ser criado, que ele deve ser contemplado. No fundo, essa linguagem quer dizer que Deus está perto de nós. Ele pode ser falado por nós. E que é, nessa nossa fala, que ele também fala a nós. Mas não fala somente por meio de palavras, pois sua linguagem preferiu as formas da vida humana. Pelo qual todas as coisas foram feitas. Ao confessarmos a fé em Jesus, o Cristo, pelo qual todas as coisas foram feitas, nós nos damos conta de que essas coisas todas não foram feitas em contraposição a nós, mas para nós, e que pela nossa ligação com Jesus, o Cristo, nos tornamos responsáveis pelo mundo criado. Nós somos chamados a contemplar nele o homem que ama a criação, no sentido de se colocar acima de tudo o que lhe possa causar dano. É certo que sempre gostamos do que é nosso. A regra do amor de Jesus não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. A gente só ama o próximo se consegue se amar antes de tudo. O amar-te a ti mesmo é princípio de toda a alegria. Não há prazer sem esse amor fundamental. Da mesma forma, o nosso relacionamento com o mundo e com os demais seres criados. A frase pela qual todas as coisas foram feitas transforma-se dessa maneira num protesto profético contra a recriação do mundo pelos que não amam o mundo, nem as coisas, nem mesmo as pessoas. A fé, por meio dessas categorias mitológicas, quer enfrentar a desumanização da natureza, feita para a alegria dos seres humanos, e a destruição do mundo, feito para o nosso prazer. Por nós, seres humanos. Nós, seres humanos,
somos submetidos a todo tipo de opressão e repressão numa sociedade que apenas se preocupa com o lucro e faz da verdadeira busca do prazer uma farsa. E é por isso que não basta acreditarmos em Deus. Acreditar em Deus não tem sentido se não significar também acreditar no ser humano. É engraçado que as coisas que Deus faz, não faz para si mesmo. Aliás, nem se poderia compreender um Deus voltado para si mesmo. No fundo, a doutrina da Santíssima Trindade, como se fosse o interior de um átomo, refere-se ao dinamismo criador do núcleo central da vida, que se expande para fora de si mesmo, ao não se contentar consigo mesmo e ao se revelar. As relações internas da Trindade nos forçam a pensar em suas relações externas. A confissão da fé cristã em Jesus Cristo, por nós, seres humanos, nos chama a levar a sério as dimensões do indivíduo na sua interioridade, com a consequente busca da realização pessoal, ao mesmo tempo em que também somos chamados a levar a sério a participação desse indivíduo na vida social, e mais do que isso, a própria estrutura dessa vida, capaz de ser modificada e tornada mais humana. Ela também está destinada a ser por nós, seres humanos. E por nossa salvação. Só podemos falar em salvação se, por um lado, estivermos perdidos, e se, por outro, houver saída. O cristianismo sempre foi uma religião de salvação. A fé cristã, portanto, pretende ser portadora de salvação. Ela quer restaurar a comunhão com Deus, perdida que foi no fechamento do ser humano sobre si mesmo. Quer também restaurar a comunhão entre os homens, perdida que está numa situação marcada bem mais pela competição e pela luta de classes do que pelo amor e pelo diálogo. Quando a Igreja confessa a fé em Jesus, o Cristo, que age por nossa salvação, não está pensando em estratégias particulares de ação social ou política, mas está decididamente dizendo que se não lutarmos em favor dos pobres e oprimidos, não estaremos lutando ao lado de Deus. A imagem de um Deus que toma partido parece ofender aos que já se decidiram pelas classes opressoras, e com razão. Não se encontra na Bíblia nenhuma passagem que apoie a ideia de um Deus dos ricos e opressores. Ou amamos a Deus, ou amamos ao dinheiro. A fé cristã está preocupada com esta terra. A salvação é histórica. Não é, pois, um bom começo deixar para depois o que enfrentamos agora, sabendo que o momento presente pode se estender para o tempo futuro.
nos libertar do cativeiro. Parecerá um sonho, a nossa boca vai sorrir contente e cantaremos sem parar. Quando o Senhor nos restaurar, enfim, a aurora. Parecerá um sonho, as nossas mãos vão se encontrar felizes e a liberdade vão firmar.